Dando continuidade aí a essa parte de organelas membranosas, a gente falou do retículo endoplasmático, tem um liso e tem um rugoso, né? Aí tu tem a segunda organela membranosa, que é um prolongamento do retículo endoplasmático liso. Essa organela membranosa chama de complexo golgiense, né? Complexo golgiense tem um monte de nomes que você vai encontrar em diversos autores. Tem que chamar de complexo de Golgi, né? Golgiossomos, tá? É chamado também de dictiossomas nas células vegetais. Eu vi lá numa questão dele de prova, ele fala em dictiossomas. O que é dictiossomas? É o complexo de Golgi das células vegetais, principalmente relacionado com plantas, tá bom? E tu tem o que se chama também, tem um monte de sinônimos, de nomes, né? Apelidos que eles dão aí. Chama também de endopegma. Então, complexo de Golgi, complexo de Golgiense, Golgiossomos, né? Aparelho de Golgi, né? Endopegma, está falando da mesma organela citoplasmática. E ela é um prolongamento do retículo endoplasmático liso, quer dizer que ela tem origem no retículo endoplasmático liso, complexo Golgiense, tá? Só que quando a gente analisa, preste atenção, né? Lá no desenho, na estrutura, né? A nível da célula, quando ele mostra o complexo de Golgi, ele mostra um conjunto de enzimas, um conjunto de vesículas, né? Um conjunto de vesículas, tá? Saculiformes. O que quer dizer isso? São bolsas em forma de sacos, tá? Então, o que o complexo de Golgi é? Tu vai lá e vai dizer, são bolsas achatadas, superpostas uma sobre a outra, né? Então, essas bolsas achatadas, superpostas uma sobre a outra, você relaciona com o complexo golgiense, tá? Bolsas achatadinhas, cuja origem é no retículo endoplasmático liso, tá? Aí você vai pensar com relação a para que servem essas bolsas, né? Para que serve uma vesícula? Para que serve um saco, né? Aí, outra coisa, o complexo de Golgi, ele tem várias fisiologias, ele tem várias funções. E a gente tem que atentar para isso na prova, tá? Então você pensa, saco, bolsa servem para guardar, né? Então guarda o quê? Aquilo que foi produzido na célula, principalmente pelo retículo endoplasmático rugoso, ou então pelo retículo endoplasmático liso, tá? Então, em que organela citoplasmática são empacotadas, né, as proteínas do complexo golgiense, tá? Em que estrutura da célula do citoplasma são empacotadas os lipídios no complexo golgiense? Que bolsa serve para guardar, tá? Então, a primeira função que você vai atribuir ao complexo de Golgi é uma função de empacotamento, de armazenamento de substâncias na célula, tá? E claro, no caso do complexo de Golgi, né, ele também vai ter uma função de transporte, que empacota em vesículas, e essas vesículas, elas são lançadas para fora da célula. Elas vão migrando para fora da célula. Chega lá na membrana plasmática, ela se evagina e joga o seu produto para fora da célula, pelo mecanismo chamado de secreção celular. Então, tudo que está no complexo de Golgi, que é empacotado lá no complexo de Golgi, vai ser mandado para fora da célula por estas vesículas. Quando chega do lado de fora, essas vesículas se abrem, jogando o seu produto para fora da célula. E essa eliminação deste produto, daquilo que foi produzido na célula, a gente chama isso de secreção. Não confundir excreção com secreção. Excreção tem a ver com produto de metabolismo de proteína, que está diretamente relacionado com o sistema excretor, né? Que dependendo do grupo de animais são diversas, tá? Então, excreção, complexo de Golgi não faz excreção. Esse é um termo equivocado. O complexo de Golgi faz secreção da célula. E secreção é aquilo que é produzido na célula e é mandado para fora. Secreta. Quem secreta? Glândulas.
Tá? Então toda glândula é rica em duas organelas importantes. Tá? Se for uma glândula que produz hormônio lipídico, ela é rica em retículo plasmático liso e complexo de Golgi. Para quê? Para fazer a secreção de substância. Se for uma glândula que produz hormônios proteicos, ela vai ser rica em retículo plasmático rugoso e complexo de Golgi. Para mandar esse produto para onde? Para fora da célula. A gente chama isso de secreção celular. Então você vê que o complexo de Golgi tem várias funções. Primeiro, armazenamento. Segundo, transporte. Tá? Terceiro, secreção celular. Ó, o nariz da gente produz muita secreção. Quer dizer que as células que compõem a mucosa nasal, né? A nossa mucosa nasal, nossas fossas nasais, né? Ela vai ser rica em quê? Em complexo golgiense. Porque tudo que secreta é rico em complexo de Golgi. Célula do testículo, célula dos ovários, são ricas em que organela? Complexo golgiense. Porque tem função de quê? De secreção, já que funciona como glândulas. Tá? Então atente para isso. Então o complexo de Golgi vai estar sempre presente em tecidos relacionados à secreção, tecidos secretores, células secretoras. Tá? Então você pensa nessas funções, apesar que a gente pode atribuir outras funções ao complexo de Golgi. Por exemplo, o complexo de Golgi forma os lisossomas, que a gente vai ver mais lá na frente já já. O complexo de Golgi forma o acrossoma do espermatozoide. Lembra que na cabeça do espermatozoide não tem um capuz, que é chamado de capuz acrossômico, que vai ter duas enzimas importantes, né? Que é a tal da acrosina e uma outra chamada de hialuronidase, né? Então você vai ter essas duas enzimas aonde? No acrossoma do espermatozoide. Quem produz, qual a organela responsável pela formação do acrossoma do espermatozoide? Complexo golgiense, tá? Complexo de Golgi, tá? Um grupo de animais, é bom a gente citar isso, porque às vezes na prova eles abordam que ela fica meio perdido, função atribuída ao complexo, são várias funções. Uma outra função, lembra lá dos celenterados, que é o segundo filho da escala da classificação zoológica, que é o filho dos quinidários, né? Por que o filho dos celenterados é chamado de filho quinidária? Porque neste grupo tem uma célula chamada de quinidócito ou quinidoblasto, tá? Que é uma célula que contém um líquido urticante dentro. Esse líquido é proteico, é constituído de proteína. Tem um filamento chamado de nematocisto, né? Que quando toca no gatilho dispara o nematocisto e o líquido que causa paralisia ou queimadura, né? Então tem a ver com o que a gente chama de quinidoblasto ou quinidócito. O termo quinidócito, quinidoblasto, tem a ver com a substância que é secretada pelo complexo de Golgi dessa célula, tá? E essa substância chama de quinida. Eu não sei como é o nome da substância que queima a gente quando uma água viva toca na gente. Quinida. Vem de onde esse líquido proteico urticante? Vem do complexo golgiense. Daí a célula se chama de quinidócito porque ela tem quinida, que tem a ver com o complexo golgiense. Tá? E uma outra função atribuída ao complexo de Golgi é que ele forma o que a gente chama de lamela média na parede celular das células vegetais. Lembra que a parede celular vegetal, né, ou da planta, elas são duas. Quando a célula é jovem, só tem uma parede celular. Quando a célula é adulta, tem duas paredes celulares, uma primária e outra secundária. Entre a parede celular primária e a parede celular secundária tem um material gelatinoso, de natureza proteico, né? E esse material gelatinoso, que fica entre as duas paredes celulares, a primária e a secundária, a gente chama de lamela média. E a lamela média, quem forma isto é o complexo de Golgi das células vegetais, que a gente chama de dictiossomas, ou dictiossomos, como queiram. Tá? Então a gente observa que o complexo de Golgi é uma organela que ela tem múltiplas funções a nível celular. Tá? Ela tem função de armazenamento, ela tem função de transporte, tá? Ela tem função de secreção, ela tem função de formar o acrossoma do espermatozoide, ela tem como função formar o lisossoma, ela tem como função formar a lamela média nas células das plantas.
Tá? Então é uma organela bastante diversificada a nível funcional, a nível fisiológico. Tá bom? Aí tu tem um tal do complexo golgiense, conjunto de bolsas achatadas. Tá? Então atente para isto. Aí tu tem a terceira organela membranosa que a gente chama de lisossomas. Tá? Lisossomas, quando a gente vê isto lá no livro, tá? Ele vai dizer, a lisossoma é a organela responsável pelo mecanismo de digestão intracelular. Tá? Por digestão que ocorre dentro da célula. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a origem do lisossoma é no complexo golgiense. Então, quem forma o lisossoma é o complexo de Golgi. Tá? Então, ele vai, por exemplo, o lisossoma são vesículas contendo enzimas digestivas. Toda enzima é proteína. Então, essas enzimas foram produzidas onde? No retículo plasmático rugoso. Tá? Empacotou no complexo de Golgi, fragmentou na forma de lisossomas, para realizar a digestão de alimento dentro da célula. Uma digestão chamada de digestão intracelular. Tá? E as enzimas que contém no lisossoma, nas vesículas lisossômicas, são três tipos de enzimas. E tem enzimas chamadas de proteolíticas, que vão digerir proteínas. Você tem enzimas chamadas de lipolíticas, que vão digerir lipídios. E você tem enzimas chamadas de glicolíticas, que vão digerir glicídios. Então, não sei quais são as enzimas encontradas no complexo de Golgi, cuja ele se fragmentou na forma de lisossoma. Aí tu pensa lisossoma, tem três enzimas: proteolíticas, lipolíticas e glicolíticas. Quer dizer que digere proteínas, lipídios e glicídios. Tá bom? Só que a gente, a nível funcional, com relação ao lisossoma, você só vai encontrar essa organela em células heterotróficas. Como eu falei para vocês anteriormente, que célula animal não realiza digestão. Tá? Usa aí as plantas carnívoras, não faz digestão intracelular. Então cuidado com isso. Tá? Então digestão intracelular só ocorre em células heterotróficas, em células animais. Ok? Só que no caso a digestão que ocorre dentro da célula, ela vai envolver dois processos. Tá? Importante. Um que a gente chama de heterofagia e o outro que é chamado de autofagia. Tá? A heterofagia, hétero, olha o nome, hétero é aquilo que é diferente. Então vai digerir aquilo que é diferente do que está na célula. Se ela vai digerir aquilo que é diferente do que tem dentro da célula, é porque é aquilo que vem de fora. Então, por exemplo, se uma ameba, ela emite o pseudópodo, captura uma partícula alimentar, traz para dentro da célula essa partícula alimentar, né? Pelo ciclo chamado de ciclo lisossômico, tá? E digere isto, ele está digerindo aquilo que veio de fora, e o que é de fora é diferente do que está dentro. Daí o mecanismo se chama de heterofagia. Fagia é comer aquilo que é diferente, digerir aquilo que é diferente, tá? Só que assim, ó, quando ele te mostra um ciclo lisossômico, por exemplo, feito por um macrófago, que é um anticorpo que digere vírus, que vai fagocitar vírus, então o que o macrófago faz? Ele emite os pseudópodos, captura o vírus, traz o vírus para dentro da célula. Esse vírus ele é empacotado em vesículas, que dependendo do mecanismo que ocorreu, por exemplo, se ocorreu fagocitose, esta vesícula passa a se chamar de fagossomo. Se ocorreu pinocitose, a vesícula passa a se chamar de pinossomo. Tá? Então, não sabe o que é um fagossomo? É um corpo que contém uma partícula sólida. O que é um pinossomo? É um corpo que contém uma partícula líquida dentro da célula. Aí, quando ocorre a formação do fagossomo e do pinossomo, a informação é mandada para o, por exemplo, para o retículo plasmático, que sintetiza a proteína para digerir isto aí. Empacota no complexo de Golgi e fragmenta na forma de lisossomas, que a gente chama de lisossoma primário. No lisossoma primário, as enzimas que estão dentro dele são enzimas inativas. Aí quando o lisossoma primário migra em direção ao fagossomo ou pinossomo, que se junta com essas duas vesículas, tá? Forma o que a gente chama de lisossoma secundário. Ativou as enzimas quando formou o lisossoma secundário.
E esse mesmo lisossoma secundário é o que a gente chama de vacúolo digestivo ou de vacúolo digestório. E cai muito isso na prova. Como é que se forma o vacúolo digestório na célula durante o mecanismo de digestão intracelular? É pela fusão do lisossoma primário, tá, com o fagossomo ou pinossomo, formando o lisossoma secundário, que a gente chama de vacúolo digestivo. Tá? E esse lisossoma secundário, ele vai atuar com as enzimas proteolíticas, glicolíticas e lipolíticas que tem, vai digerir este alimento. Tá? Então vai digerir a proteína, o lipídio e o glicídio que tem, por exemplo, no vírus. O envelope ele é glicolipoproteico, que vai digerir esse envelope. São as enzimas do lisossoma. Digeriu, que é importante, a célula absorve para ela aminoácido, ácido graxo, monossacarídeo. O que não serve, ela joga para onde? Para fora. Forma um corpo residual, que contém um resíduo do produto da digestão. Esse corpo residual é lançado para fora pelo mecanismo chamado de exocitose, ou plasmocitose, ou defecação celular. Então este é o ciclo lisossômico. Vai desde a entrada até a saída. Então como é que se forma o vacúolo digestório? Pela fusão do lisossoma primário com o fagossomo. Pela fusão do lisossoma primário com o pinossomo, formando o lisossoma secundário, que a gente chama de vacúolo digestório ou vacúolo digestivo. Quem faz isso? Células heterotróficas. Tá bom? A gente tem um mecanismo chamado de heterofagia. Tá? E o segundo processo é o que a gente chama de autofagia. Olha o nome, auto é aquilo que é próprio. Então vai digerir aquilo que é próprio da célula. Só que a gente tem que ter cuidado, porque a autofagia ela se divide em dois tipos de autofagia. Existe uma autofagia positiva, existe uma autofagia negativa. Antigamente se chamava a autofagia negativa de mecanismo de autólise. Então não sabe o que é autólise? É autofagia negativa. Qual a diferença da autofagia positiva para a autofagia negativa? A autofagia positiva é o seguinte. Por exemplo, no citoplasma da célula tem uma organela que se torna velha ou afuncional. Quer dizer que ela não tem uma função mais dentro da célula, mas ela está ocupando um espaço que poderia ser ocupado por uma outra que funcione. Tá? Então o que se forma? Forma-se em torno dessa organela um vacúolo chamado de vacúolo autofágico. Por que autofágico? Porque ele vai fazer autofagia. Aí vai digerir esta organela, absorve o que ela tem de bom, que não serve, e joga para fora pelo mecanismo de exocitose. Então toda vez que a célula ela digeriu uma organela que não funciona, fazendo uma reciclagem desta organela, aí eu chamo esse mecanismo de autofagia positiva. Por quê? Porque a célula vai se beneficiar com isto. Tá? Diferente da autofagia negativa, que ela é deletéria. A autofagia negativa, ela causa um prejuízo à célula e à morte da célula. Ela leva a célula a um mecanismo chamado de apoptose. Tá? Ou necrose, dependendo do mecanismo que acontecer, o que envolver no processo. Por exemplo, como eu falei para vocês, o lisossoma ele tem uma membrana, já que ele é uma organela membranosa, a gente chama de membrana lisossômica. E essa membrana lisossômica ela tem um estabilizador, que neutraliza a ação das enzimas que estão dentro. A gente chama de estabilizador lisossômico. Por algum fator genético ou por algum fator externo, esses estabilizadores lisossômicos se desestabilizam. Aí o que acontece? As enzimas que estão dentro começam a atacar a proteína, o lipídio e o glicídio da membrana lisossômica, fazendo a digestão do citoplasma como um todo. Digere toda a célula, levando a célula à morte. Se esse fator que induziu esta autofagia, ele vem de fora, quando essa célula morre, eu chamo isso de necrose da célula. Se é um fator genético que determina que essa célula sofra essa digestão, aí tu tem um mecanismo chamado de apoptose.
que é a morte natural da célula, uma morte programada da célula. Tá? Então não sei qual é a diferença da autofagia positiva para negativa. A autofagia digere uma organela só, a positiva digere uma organela só. E na autofagia negativa digere a célula toda e, consequentemente, o tecido que essa célula compõe. Um exemplo clássico de autofagia negativa é que ocorre com a regressão da cauda do girino. A gente sabe que o girino é a larva de um grupo de anfíbios que a gente chama de anuros, né? Na qual tem sido o sapo, as rãs e as pererecas, tá? Esses animais, na fase larval, eles têm cauda. Quando eles vão se desenvolvendo no mecanismo de metamorfose, essa cauda vai regredindo, ela vai desaparecendo. Para onde que foi essa cauda? Tá? Ela sofreu a atividade do lisossoma no tecido, digeriu a célula e digeriu o tecido. E a cauda regride. Tá? Uma outra coisa que, quando nós estamos na vida intrauterina, a gente tem umas membranas que ficam entre os dedos da gente, que é chamada de membranas interdigitais, conhecido também como patágio, né? Essas membranas, quando a gente vai se desenvolvendo, elas são bem desenvolvidas nos primeiros meses de gestação. Depois elas vão regredindo, separando os dedos. Para onde é que vai essas membranas? Sofre autofagia negativa. Regressão das membranas interdigitais. Atividade de que organela citoplasmática? Do lisossoma. Pelo mecanismo chamado de autofagia negativa. Tá? Tem algumas doenças que estão diretamente relacionadas com a atividade disso, com a autofagia negativa. Tem uma doença chamada de silicose, que ela acomete o pulmão da pessoa quando ela inala muita poeira. Por exemplo, quem trabalha em Minas, quem trabalha na construção de grandes estradas e rodovias, tem que usar máscara. Para quê? Para não inalar poeira. Porque esses fragmentos de sílica chegam até o pulmão da pessoa, e a sílica, ela desestabiliza o estabilizador lisossômico das células pulmonares, levando a uma doença, né, cujo lisossoma digere a célula do pulmão. A parte onde ocorreu a digestão era substituída por um tecido fibroso, que não realiza hematose, não faz troca gasosa. E a pessoa tem uma insuficiência respiratória grave por uma doença chamada de silicose. Tá? Então atente para isso. Aí ocorre, no caso, aí não é a apoptose da célula pulmonar, ocorre a necrose da célula do pulmão, pela inalação de sílica. Assim como, lembram que há alguns anos atrás, o amianto, que era utilizado na fabricação de telhas e de caixa d'água, era liberado no Brasil. E hoje o amianto é proibido. Porque o amianto, além de ele ser cancerígeno, ele desestabiliza os estabilizadores lisossômicos das células do corpo. Tá? E, consequentemente, levando a doença como a silicose. São doenças degenerativas, doenças graves, que não tem um tratamento, não tem cura. Tá bom? Então, toda vez que o lisossoma digerir uma organela só, para reciclar, aí tem uma autofagia positiva. Quando digere a célula toda e o tecido que essa célula compõe, aí eu tenho um mecanismo chamado de autofagia negativa. Tá bom? Então atente para isso, com relação à atividade lisossômica. Heterofagia, digere o que vem de fora. Autofagia, digere o que está dentro. O que é próprio da célula. Podem ser positiva ou negativa. Tá certo? Aí nós temos ainda como organelas, né, que são de natureza membranosas, que têm origem na membrana plasmática. Olha, cuidado! Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomas, peroxissomos, que nós vamos falar agora, tem origem na membrana plasmática, de forma indireta. Direta é o retículo endoplasmático, de forma indireta são os outros. Tá? Então tu tem os peroxissomos. Tá? E os peroxissomos, eles são enzimas, ou são vesículas, cuja origem também é no complexo golgiense. Tá? Porque eles são muito parecidos com os lisossomas. Só que as enzimas que tem, né, nos peroxissomos são enzimas que fazem catálise
Ou faz a quebra de algumas moléculas que podem ser nocivas a nível celular. Por exemplo, tem uma enzima que é produzida pelos peroxissomos, ela é sempre recorrente em prova de vestibular, que é uma enzima chamada de peroxidase. A peroxidase, ela vai atuar na decomposição da água oxigenada, né? Então ele faz a decomposição da água oxigenada, a peroxidase. Por isso que toda vez que você coloca água oxigenada numa ferida, ferve. Porque a peroxidase reage com peróxido de oxigênio, de hidrogênio no caso, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né? E decompõe isto em água e libera oxigênio, daí a fervura na ferida. Tem a ver com a peroxidase produzida pelos peroxissomos, tá? Então faz decomposição de água oxigenada. Faz a destruição, né, a nível lipídico de alguns ácidos graxos, tá? Que poderiam atuar a nível de respiração celular, tá bom? Então quem faz a destruição de alguns ácidos graxos, da modificação desses ácidos graxos em radicais acetil, aí tu pensa nos peroxissomos, tá? E também está muito diretamente relacionado, né, essa organela com a inativação ou neutralização ou destruição de drogas no corpo da gente, principalmente atuando no tecido hepático, nos hepatócitos, nas células hepáticas. Por exemplo, a gente sabe que o principal órgão que elimina a droga do corpo humano é o fígado, tá? Apesar que a gente pode eliminar a partir dos rins, mas o fígado é o principal órgão que faz o metabolismo de medicação, faz o metabolismo de certos fármacos ou de certas drogas, tá? Então toda vez que a pessoa usa uma droga lícita ou ilícita, quem metaboliza é o fígado, a partir de uma enzima que tem nas células hepáticas, chamada de catalase. O que a catalase faz? Faz a destruição de drogas, tá? Ou elimina essas drogas do corpo, tá? Então atento para isso, ok? Então toda vez que falar peroxissomos, né, você pensa em duas enzimas. Você pensa na peroxidase, faz a decomposição da água oxigenada, e você faz o mecanismo de destruição de medicação, de fármacos ou de drogas. Fumou um cigarrinho de maconha, quem metaboliza isso é o fígado. Qual é a organela responsável por isso na célula hepática? Peroxissomos, ok? Na próxima a gente fala das organelas que estão relacionadas com o metabolismo energético.